Olá amigos, meu nome é Thiago Bizzi e este é o Farol LS, referente ao fechamento do pregão de hoje, dia 28 de novembro de 2016, segunda-feira. Esta é a parte 1 e neste vídeo eu mostro a minha análise para o cenário do índice Bovespa, do mercado americano através do índice Dow Jones e o S&P, também dólar futuro e juros futuros. Dando continuidade à proposição que eu fiz no farol da sexta-feira, acho que o pessoal assinou positivamente com a possibilidade de a gente fazer essa parte 1 do farol, onde a gente aborda esses índices de forma ao vivo. Eu vou tentar fazer isso então amanhã, terça-feira, às 18 horas, então a gente inicia a transmissão. Só depois que eu passar por todos os gráficos é que eu vou fazer algum nível de interação com o pessoal, né? A parte 2 do farol, para quem tem acesso, ela ainda vai demorar mais tempo para ficar disponível, porque eu gosto de olhar todo o mercado, ver os papéis, analisar com um pouco mais de calma, para então abordar esse cenário mais abrangente, né, das ações e os enquadramentos nos setups. Bom, sem mais delongas, vamos às movimentações do mercado hoje. Hoje, um dia de alta, uma alta de 2,11%, é uma alta intensa, e essa alta deixa o mercado mais complicado. Ela produz o rompimento daquela zona que eu considerava crítica como resistência, ali por volta dos 62.550 pontos. E ela pode, então, estar nos indicando que os compradores voltaram a dominar, a ter domínio sobre esse mercado. Mas não é um cenário tão simples assim, tá? Nós tivemos um rompimento? Tivemos um rompimento. O problema é que nós temos um rompimento que acontece com volume baixo, né? Nós tivemos o retorno à normalidade dos mercados, ficaram para trás os feriados, né? Então se esperaria o volume voltando à média, e o volume não fez isso. O volume de hoje foi um pouco acima do volume da sexta-feira, né? Então é um rompimento dessa faixa de resistência aqui violento, não por conta do volume, né? Então é um cenário de maior incerteza nesse momento, né? A gente tem um conflito importante de viés, né? Nós temos um zigue-zague descendente no gráfico diário que ainda predomina no meu entender, né? Talvez isso aqui seja apenas uma perna mais complexa. A média de 21 períodos aponta ainda para baixo, mas o mercado não está querendo cair, né? E se a gente esperava um candle forte que pudesse iniciar um movimento de queda, né, rompendo esse fundo, talvez aqui, esse fundinho, né, esse candle, ele não apareceu. O mercado está fazendo o oposto, talvez ele siga em alta. No gráfico semanal, o cenário é de tendência de alta. Então a gente tem um conflito de gráfico semanal para gráfico diário, e mesmo de gráfico diário para gráfico diário, né? Esse cenário aqui, esse entendimento de tendência está um pouquinho mais complicado, né? Num cenário que nem esse, o que a gente faz? A gente simplesmente espera os sinais mais claros, né? A gente não é obrigado a estar sempre posicionado, a gente não é obrigado a operar necessariamente o gráfico do índice Bovespa, ele é mais um norte, né? Às vezes é muito bom operar o índice Bovespa através de mini contratos ou contratos cheios, e às vezes fica um pouco mais complicado. Eu acho que esse é um dos momentos onde fica um pouco mais complicado, e claro, quando o índice fica um pouco mais complicado, né, já que ele é um norte para o mercado, ele deixa os demais papéis um pouco mais complicados, mas existem papéis que ficam mais claros. A gente deve focar nas operações nesses papéis, né? Esse é o tipo de cenário que eu não gosto de tomar posicionamento com base no gráfico diário. Se eu fizer um posicionamento, eu busco um posicionamento menor, tá? E a princípio a gente deve operar a favor do movimento vigente. Se o mercado está rompendo essa região, a gente deveria tentar operar na ponta compradora, mas eu operaria pequeno, tá? É um tipo de cenário que eu prefiro nem tomar
um eventual posicionamento por conta única e exclusivamente do gráfico diário. É um tipo de cenário onde eu partiria para o intradiário e tentaria achar uma boa brecha para entrada. Tá? E se houver uma boa brecha para entrada, seja na compra, seja na venda, para tentar segurar um pouco mais, provavelmente vai ser amanhã, principalmente se for para cima. Tá? E explico por quê. Eu falo sempre sobre rompimentos falsos, né, como isso impacta o mercado. Querendo ou não, o fechamento de hoje é um rompimento que está fragilizado pelo volume baixo, mas é um rompimento. Né? O fato de ter baixo volume não quer dizer que com certeza isso não vai funcionar. Mas se não é para funcionar, a gente vai saber logo. Tá? Se o mercado vai frustrar esse rompimento, isso deve ser agora, já de imediato, no pregão de amanhã ou logo muito próximo disso. Vamos olhar aqui o gráfico futuro, eu vou tentar me explicar um pouco melhor. Esse é o gráfico diário do mini índice, mas o ponto que deixa as coisas mais claras para mim é aqui, é no gráfico intradiário. Tá? Vamos recapitular o intraday aqui, o que acontece. Nós fechamos na sexta-feira com os compradores dominando o pregão, mas ainda abaixo uma LTB, ainda dentro de um cenário de zigue-zague descendente. A abertura de hoje foi em baixa, os compradores rapidamente fecharam o gap da abertura, houve uma tentativa de rompimento de linha d'água, esbarrando na LTB, e aqui ó, o mercado negou esse movimento, fez um movimento de queda e ele veio acompanhado de bastante volume. Nesse momento, eu achei que o mercado ia fazer um zigue-zague descendente, romper esse suporte, esse seria o momento, né, acontecendo esse rompimento dessa zona aqui, seria o momento para no intraday tentar tomar posições vendidas e segurar o máximo possível. Né? Claro, se o intraday permitir, se a coisa fluísse bem, tentar carregar para o gráfico diário. Tá? A expectativa era que o mercado tomasse uma definição hoje. Tá? E a definição partiria dentro do intradiário, provavelmente pelo rompimento dessa zona aqui, dessa congestão. Mas o mercado conseguiu se recuperar. Tá? E aqui nesse momento houve o rompimento então dessa congestão. Então aqui é o cenário para entrar comprando, eu gosto de fazer isso pela superação da máxima. E o que a gente vê aqui para trás? Bom, o mercado tem uma resistência intermediária nestes topos aqui, dos 62.660 mais ou menos. E depois a resistência mais forte, principal, entre 62... eu tô com um mouse novo aqui, eu não me acostumei com ele. Entre 62.970 e os 63.080 pontos. Esse é o ponto que marca aquele topinho no gráfico diário, onde passa um monte de resistência. O rompimento dessa região sinaliza alta, compradores no domínio da situação. Então no intradiário o mercado sinalizou um day trade, as coisas fluíram bem, né? Até este momento. A gente alcançou a zona de resistência e aqui a gente até entrou na ponta vendedora e a gente errou, né? A gente tomou um stop, mas aqui era um ponto que dava para apostar na ponta vendedora. Mostro por quê. Gráfico de 5 minutos. Se tu olhar o gráfico de 5 minutos, desde o rompimento, tu percebe que um zigue-zague ascendente respeitando a média móvel de 9, ou seja, tu não opera contra esse movimento. Eu já falei isso várias vezes aqui. Tá? Tem dois modos principais de reverter um movimento. Ou o mercado faz um clímax, e isso depende usualmente do mercado acelerar num movimento, se afastar da média e daí reverter com intensidade. Tá? Ou produzir um zigue-zague descendente na periodicidade menor. Eu costumo usar a minha periodicidade menor geralmente é 5 minutos, então a gente faz um pivô rompendo a média móvel de 21 períodos. É também uma forma de fazer essa operação. Tá? Daí o que acontece? O mercado consolida, passa vários candles andando de lado, e daí rompe aqui, assim como rompeu aqui. Repara o volume, isso aqui era compra, para quem está olhando esse gráfico. Isso aqui também é compra. Só que lembra, a gente vem de já um longo movimento de alta, a gente estava em uma zona de resistência. O que se espera? Se espera que o mercado flua. O mercado chegou a subir bem e reverteu completamente num doji túmulo com um pico de volume. Tá? Então aqui eu não tive dúvida. É o mercado negando esse rompimento, venda na perda mínima, stop acima da máxima. E o mercado chegou a cair. Né? E com bom volume de novo.
Eu honestamente achei que a gente ia acertar essa operação, tá? Mas o mercado ficou andando de lado, dissipou o medo e nos estopou. Paciência, é um stop. E daí o mercado deu mais uma puxada e fechou na máxima. Ok? Bom, agora olhando no gráfico de 15 minutos. Qual que era o ponto crítico? Esse aqui era o ponto crítico, certo? Ele foi rompido? Foi rompido dentro de um movimento esticado, distante daqui da média móvel de 21 períodos. Será que esse rompimento é verdadeiro? A gente vai saber provavelmente amanhã. Se o mercado conseguir produzir, idealmente, um processo de zigue-zague acima destas linhas aqui, tá, que eu já vou até pintar como suporte, agora o suporte geralmente eu deixo em azul. Tá? Se a gente conseguir produzir um movimento, mas não um micro zigue-zague, tá? É um movimento fácil de identificar, algo que tenha proporção com esse movimento. Alta, queda, alta, uma queda meio complexa, alta, queda, alta. Se a gente tivesse zigue-zague é porque o rompimento é verdadeiro. Daí, estando posicionado, a gente pode tentar carregar uma posição para um período maior, né? Entendendo que o índice Bovespa vai tentar buscar a máxima do ano novamente. Tá? Mas, se o mercado não é capaz de produzir esse zigue-zague acima e ele corrige com intensidade para baixo dessa zona, e principalmente se tenta subir, né? Não consegue e depois volta a cair, esse é o momento em que a gente pode voltar, né, a cogitar operações na ponta vendedora, entendendo que o mercado, por ter rompido esticado, ter rompido com baixo volume no gráfico diário, está numa zona complexa, a gente pode ter o mercado virando. Tá? Então, assim como eu dizia, vamos ficar abertos à possibilidade do mercado romper esse topo aqui e ir embora. Por mais que a gente viesse falando de venda e venda e venda por conta do pivô de baixo, a gente tem que ficar aberto ainda nesse momento à possibilidade disso aqui ser um rompimento falso. Tá? É claro que a gente não vai sair tomando posições, né, antecipando isso. Não, vamos esperar o mercado amanhã, ver como é que ele se comporta. Tá? E se nós não identificarmos esse rompimento falso, o mercado sinalizar setups de compra, né, a gente busca essa compra, a gente pode cogitar então de segurar estas compras. Segurar essas compras até onde? Até o topo anterior, o topo aqui do comecinho de novembro, final de outubro, entre 64.900 e 65.300 pontos. Tá? Detalhe, se a gente traçar a linha de tendências baixas, elas são muito maleáveis, né? Se a gente pegar de sombra a sombra, a gente está bem em cima aqui da LTB. Além do baixo volume que acontece o rompimento de hoje, eu chamo a atenção para o mercado americano. Tá? O índice Dow Jones voltou a operar dentro da sua normalidade hoje, o volume começa a reaparecer, apesar de ainda ser um pouco baixo. Em queda, o índice Dow Jones marcou um topinho aqui, máximas mais baixas, mínimas mais baixas. Foi até uma abertura em Monster Gap, sinalizando aí venda. Olhando no intraday, o canal de alta que guiava esse movimento foi rompido em gap. Tá? A gente já tem um topo abaixo do topo anterior. Se o mercado americano amanhã romper este fundo, a gente tem um pivô de baixa significativo no intraday. Então, você pode estar sinalizando aquele movimento que eu esperava, o rompimento do mastro bandeira, um fluxo altista, não indo muito longe, até foi mais longe do que eu imaginava, e daí o mercado iniciando um movimento coletivo. Esse sinal de venda de hoje, sinal de venda não, sinal de entrada de pressão vendedora, não foi nada absurdo. Tá? Então, não parece que a gente vai ter um movimento agudo de queda. Não parece que se a gente tiver um movimento de queda, né, deve ser um movimento normal, né, dentro do usual. O que é algo dentro do usual? Isso aqui é algo dentro do usual. Isso aqui não é algo dentro do usual, certo? No S&P 500, o que a gente vê? A gente também vê aqui um candle de baixa. Também não é nada muito agressivo. Né? Abre sinalização de talvez o mercado então fazer o pullback para testar o topo rompido de agosto. Né? Mantendo ainda assim um viés altista num prazo um pouco maior e o mesmo cenário do índice Dow Jones. Tá? O viés aqui é de alta, mesmo que a gente tenha um movimento coletivo. Ok? Então, se o mercado americano começar a corrigir, eu sei que a gente ficou descolado no curtíssimo prazo,
Mas se o mercado americano começar a corrigir, eu não sei se o nosso mercado vai muito longe não. Tá? Então eu ainda fico bem aberto a sinais de venda no índice, mas com muito cuidado, olhando uma possível entrada no intraday, avaliando a força desse sinal. Se não for nada muito significativo, encerra a operação, e daí venda mesmo nesse gráfico. Vai depender do mercado produzir uma inversão do processo de zigue-zague, da mesma forma que fez um zigue-zague ascendente aqui, passar a fazer um zigue-zague descendente. Ok. Então, amanhã, resumo da ópera. Eu não levei muita fé nesse rompimento. Acho bem possível que seja um rompimento falso. Se for 80% de chance de a gente saber isso amanhã. Tá? E então, a partir de amanhã, já no farol, eu vou ter uma noção mais clara de se vale a pena segurar compras ou se ainda vale a pena vender e segurar vendas. Então a gente viu o gráfico do mini índice, nós vimos o gráfico do índice Bovespa, índice Dow Jones e S&P. Vamos dar um pulo no gráfico do dólar. O dólar teve um pregão de queda hoje, uma queda de 0,97. Tá fazendo um movimento que parecia mais provável, um padrão de contração. Isso significa que provavelmente o dólar cai mais um pouquinho, mas não deve romper esse fundo aqui a curto prazo. Deve cair mais um pouco, talvez testar novamente o topo de setembro, daí produzir um movimentozinho de alta que não vai romper a curto prazo este topo aqui. Então é mais ou menos um triângulo simétrico que começa a se desenhar provavelmente. Então a gente deve ter essa movimentação no dólar. O surto de volatilidade, agora ele vai diminuindo volatilidade, ele vai se acomodando para depois tomar uma definição. Tá? Meu viés para o dólar é mais de queda. No intraday, o dólar passou praticamente todo o pregão andando de lado. Houve uma tentativa de rompimento de linha d'água, não conseguiu. Depois houve uma tentativa de rompimento de suporte, também não conseguiu. Vamos ver o que ele nos reserva amanhã. O melhor cenário aqui, na minha opinião, para o dólar seria abertura em gap de alta, seguido de rompimento de linha d'água para baixo. Isso tenderia a funcionar muito bem no pregão de amanhã. No juro, o contrato deu um F19. O mercado volta a cair. Tem suporte importante aqui nos 11.600. Não esperei o rompimento dessa zona a curto prazo. O teste dela pode até gerar alguma oportunidade de compra. Dei um F25. Também cai um pouquinho, nada demais. Pode cair um pouco mais para buscar este fundo e este fundo aqui, esse fundinho por volta dos 11.950 é um patamar bem importante de suporte. Tá? E eu acho difícil que seja rompido no curto prazo. Feito, pessoal. Então, essa é a minha visão para o mercado. Amanhã vai ser bem importante ver a reação do nosso mercado em relação a esse rompimento que se produziu hoje. Eu encerro aqui, um bom descanso para vocês e até o farol de amanhã. Vou iniciar ele às 18 horas, transmissão ao vivo, ok? Em relação aos e-mails, um monte de gente mandou e-mail, eu vou responder com calma, tem muito e-mail para responder. E outro detalhe, eu vou apresentar um webinar, tem uma série de webinars que a XP junto com a Nelogica estão promovendo, vários analistas e traders participaram e a minha participação vai ser esta quinta-feira, tá? Então eu vou apresentar os 4 setups que representam juntos 70% do resultado de day trade que eu venho apresentando na nossa sala de trades, o LS Live, tá? Então acho que vai ser bem bacana. Fico por aqui, até amanhã.